E aí, meu povo, tamo de volta para outro vídeo do nosso mês do Halloween, ano 10 aqui no Ler Vicia. Uma década falando de terror aqui no YouTube. E hoje o velho Rubens, o seu Rubens voltou. E voltando para nós falar do quê? De história antiga, de história clássica, de história gótica, de história que nós gosta. Vamos falar de um conto desse livro aqui, ó, Vitorianas Macabras, da editora Dark Side Books. E nós vamos falar do livro A Janela da Biblioteca, da Margaret Oliphant. Então vem comigo logo depois da abertura. Pois é, meu povo, o velho Rubens está de volta aqui para mais um vídeo do nosso mês do Halloween. Hoje eu tô a caráter porque eu coloquei minha cartola de eventos especiais, porque hoje nós vai falar de uma coisa que é especial. Esse conto magistral aqui, retirado dessa edição, Vitorianas Macabras, da Dark Side Books. E nós vai falar de um conto dessa lady aqui, Margaret Oliphant. Uma lady vitoriana da minha época, viveu na mesma época que eu. Ela nasceu em 1828 e faleceu em 1897. Eu tô desde 1800 e bolinha e estamos até hoje aí, mais de 200 anos. E o conto que a gente vai falar se chama A Janela da Biblioteca. Um conto lançado em 1896, um aninho antes do falecimento dessa lady. E antes, alguns recadinhos rapidinhos. O Ler Vicia precisa da sua ajuda. O Ler Vicia precisa do seu patrocínio. Então agora o Ler Vicia tem um perfil no Apoia-se. Eu vou colocar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link lá do Apoia-se, para vocês que são fãs do canal, para vocês que gostam do nosso conteúdo, contribuírem de alguma forma para que o conteúdo continue por muitos e muitos anos. Foi 10 anos aí falando de terror, vamos ficar mais 10 anos aí, não é, gente? Então vão lá, contribuam, escolham alguma recompensa legal que vocês vão ter um monte de acesso a coisas novas e exclusivas para quem contribui com o Ler Vicia. E se você não puder contribuir via Apoia-se, você pode contribuir via Pix também. Vai estar fixado aí também no primeiro comentário e você pode contribuir de acordo com o seu valor que você puder. Segundo recadinho, me sigam lá no Instagram, @lervicia, que é por lá que sai tudo antes, tudo que eu estou lendo, tudo que eu vou ler, tudo que eu li, gostei demais, tudo que eu estou assistindo, sai tudo por lá. Então me sigam lá no Instagram. E outra coisa, nós estamos agora com um grupo no Telegram. Vai estar fixado aí também no primeiro comentário esse grupo do Telegram, onde vocês têm um bate-papo mais próximo comigo, a gente troca ideias, troca dicas, troca filmes, troca livros, a gente faz um monte de coisa legal por lá. Então vão lá no Instagram para poder entrar em contato com a gente. E agora vamos falar do nosso livro de hoje. Esse conto foi escolhido para a gente poder ler lá no nosso grupo do Instagram. A gente conversando lá, tentando decidir uma leitura em conjunto de algum conto legal que a gente poderia ler nesse nosso mês do Halloween, a gente acabou optando por esse livro e por esse conto aqui. E meu povo, que história legal! Antes da gente falar, vamos aqui com o nosso perfuminho da noite. Eu peguei uma coisa mais antiga, mais rara também. Ele não é tão antigo assim, se eu não me engano esse perfume é de 88, que é o Biografia da Natura. Esse aqui é um masculino. E gente, perfume opulento, perfume forte, perfume levemente amadeirado, bastante assim, floral, herbal, muito herbal. E é uma delícia, é forte, é o estilo que a gente velho gosta e é muito bom, gente. É um perfume muito gostoso, eu gosto muito, me traz muito essa memória olfativa de coisa mais antiga, embora ele não seja tão antigo assim, mas ele me traz muito essa coisa mais antiga, essa coisa gótica também, eu não sei, eu sinto uma umidade
muito presente nesse perfume que me remete a essas coisas antigas. É uma delícia, então fica a dica aí. E o livro, se vocês quiserem comprar, vai estar fixado aqui no primeiro comentário o link da Amazon para você comprar esse livro. Comprando pelo meu link, vocês ajudam muito o canal. Para vocês o preço final não muda nada, mas para mim vem uma pequena porcentagem, então comprem pelo meu link. Não precisa ser só esse livro, pode comprar qualquer outra coisa. Entrando pelo meu link aí, vocês ajudam demais o canal a se manter em pé. E vamos falar desse conto que é magistral, magistral, magistral. Não sei se vocês estão escutando, mas tá caindo uma chuva deliciosa lá fora, tá o dia inteiro. Olha, já faz uma semana que tá chovendo todo santo dia aqui. E essa chuva deu o clima perfeito para a leitura desse conto. No mesmo dia que eu li esse conto, eu li mais uns outros 2 ou 3, eu acho que foram mais uns 2, totalizando 3 contos desse livro. E tudo nesse clima chuvoso, gostoso que tá aqui. E, meu povo, que delícia! É muito bom você ler uma boa história gótica, clássica, antiga, com esse tempo de chuva, com esse tempo assim de frio, com um tempo nublado. É muito bom, você entra totalmente na vibe da história. E aqui nós temos a nossa protagonista, que é uma jovenzinha, que eu esqueci o nome da bendita, é coisa da idade, esqueci o nome. E essa jovenzinha vai passar os dias dela de férias de verão com a tia dela, em Londres. E essa tia-avó, uma senhorinha bem velhinha, com mais de 80 anos, que mora num casarão grande, opulento, majestoso, antigo, de madeira rústica, úmida, que estala durante a noite, com uma biblioteca assim recheada de livros do bom e do melhor da época. E ela vai passar lá essas férias, e essa mocinha é uma mocinha bastante tímida, bastante assim retraída no canto dela, então ela passa os seus dias sentada na cadeira de balanço da biblioteca, muito parecida com a cadeira de balanço que eu tenho lá no meu quarto, no meu cantinho de leitura. Ela passa lá sentada tardes e noites, balançando na cadeira e lendo um bom livro. E ela fala que está sendo as melhores férias dela, porque a casa da tia traz um clima aconchegante para ela, a vizinhança é calma e a literatura presente na biblioteca da tia dela é muito boa. E a tia dela senta-se perto dela ali e fica fazendo seus tricôs, suas costuras, e fica sempre falando para ela: é, minha sobrinha, eu tô ficando velha, a minha vista já não tá tão boa quanto antes, mas eu vou aqui continuar tricotando, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir tricotar mais tão bem quanto eu tricotava antes. E numa dessas conversas surge as amigas dessa senhora, todas idosas, todas de idade também, e junta aquela veiarada lá na biblioteca, e numa dessas reuniões, dessas conversas assim das veias, surge um assunto. Do outro lado da rua, de frente à janela da biblioteca, tem um casarão de tijolos. E esse casarão de tijolos tem uma janela lá. Uma janela muito grande, muito imponente. E fica uma dúvida muito grande nessas senhoras. Se aquela janela é uma janela de verdade, ou se é uma janela pintada, ou se é uma janela emparedada. Porque, de acordo com elas, há alguns anos atrás, teve-se um imposto que todas as janelas de uma casa deveriam ser pagas à parte nos impostos todos os anos. Então, muitas pessoas emparedaram diversas janelas de suas casas para diminuir o valor do imposto de renda da casa no ano. E fica essa dúvida, então, elas não sabem se é uma janela de verdade, se é uma janela pintada, se é uma janela emparedada, o que é aquilo. Visto que elas não enxergam muito bem, elas ficam meio acanhadas de ir lá na rua, ficar de frente à janela encarando, até mesmo pelo bom gosto, pelo respeito com os vizinhos, né? E elas ficam nesse impasse. E a nossa protagonista, a jovem leitora, fica encafifada com isso. Ela fica, mas será o Benedito? Será que isso aí não é janela de verdade? E a partir desse dia ela passa seus dias absorta entre a leitura e uma espiadela em direção à janela vizinha, a tal janela misteriosa, a janela que ninguém sabe se é verdadeira, se é falsa. E ela afirma com todas as letras, dia após dia, que ela consegue ver levemente, iluminado por uma luz bem parca, alguma coisa atrás dessa janela. Como se essa janela tivesse um aposento lá atrás. Como se ela visse prateleiras de livros. Tem horas que ela consegue avistar
uma escrivaninha, tem horas que ela consegue avistar almofadas e poltronas de leitura e, pasmem, tem certos momentos que ela consegue até mesmo avistar um homem sentado na poltrona, lendo algum livro, horas escrevendo alguma coisa, horas apenas observando a janela, a vista para fora. Ela começa a ver tudo isso através daquela janela sinistra que ninguém sabe se é real ou não. Olha pra vocês verem. E a história vai discorrer em frente, porque a gente vai ter todo um impasse ao redor disso. As senhorinhas, amigas da tia-avó dela, falam que não tem nada ali. Algumas falam, não, aquele é uma janela de verdade, eu consigo ver um reflexo de luz ali. Tem certo momento que elas até pensam em pagar um menininho de rua para poder ir lá e atirar uma pedra nessa janela para poder ver se o vidro quebra ou não. E a história vai transcorrendo a partir daí. A gente fica nessa, sabe, nessa apreensão do que será que está acontecendo ali. Tem uma personagem que é muito amiga da tia-avó dela. E essa personagem é uma senhora bastante chique, bastante arrumada, mas que você vê descaradamente na cara dela que ela é meio ocultista, que ela é meio mística. E ela carrega um anel na mão dela com uma pedra muito brilhante. E a nossa protagonista começa a ficar meio com medo dessa senhora, como se essa senhora tivesse colocando um feitiço nela e tivesse permitindo com que ela visse através daquela janela misteriosa. É um conto muito bom. Eu paro de contar por aqui. É uma história um pouco mais longa. Nessa edição aqui ela tem umas 35 páginas, beirando a 40 páginas. E é um conto assim incrível. A Margaret Oliphant escreve extremamente bem. É aquela escrita clássica que a gente gosta. É aquela escrita bonita, muito bem feita, muito bem cuidada, de um jeito que é bem construída, aquela narrativa elegante, mas ainda assim não é truncada. É uma narrativa que desliza, que deslancha. Você vai lendo isso aqui, você vai se embrenhando mais e mais na história, se embrenhando mais e mais nesse mistério. Você vai se apaixonando pelos personagens. Em especial, vocês sabem que eu tenho um fraco por personagens idosos em histórias. Eu amo quando tem personagens idosos de destaque nessas histórias. Qualquer tipo de história. Tanto é que um dos meus livros favoritos, eu já mostrei aqui diversas vezes, é esse daqui. O que terá acontecido a Baby Jane, de Henry Farrell. E é um livro justamente com protagonistas idosas e à beira da loucura. Já fiz vídeo sobre ele, eu vou deixar fixado aí nos cards para vocês assistirem. É um livro de terror psicológico e terror gótico magistral. E encontrando personagens idosas aqui, eu fiquei mais e mais ligado à história. Por mais que a nossa protagonista não seja uma idosa, ela está cercada de idosos, ela está cercada de gente velha, e é uma paixão que eu gosto, que eu tenho. Eu adoro personagens assim, e esse clima da casa da tia dela, uma casa muito imponente, e esse mistério ao redor dessa janela esquisita do outro lado da rua é muito legal. É uma história muito boa, uma história bastante original. Olha, sinceramente, é uma história que eu nunca pensei em ter lido antes, e eu acho que o pessoal que leu junto comigo lá no nosso grupo do Telegram também deve ter se apaixonado por essa história, porque ela é intrigante, ela é assim muito interessante, é muito bem construída e nos deixa curiosos sobre o que está acontecendo ali. E o final é ainda mais estarrecedor, porque o autor, a autora, faz uma brincadeira muito legal entre aquilo que o Henry James fez perfeitamente bem no seu clássico A Volta do Parafuso. É realidade ou é loucura? Fica a cargo do leitor decidir. E eu acho que quando um autor faz isso de forma triunfante, de forma bem feita, o autor tem uma habilidade incrível de narrativa nas suas mãos. E a Margaret Oliphant fez isso de forma magistral. Então, olha, fica a dica desse livrão, desse conto magistral. E aqui nesse livro tem muita coisa boa, muita coisa boa. As edições da Dark Side, como sempre, um show à parte, né? Só coisa bonita, só coisa bem feita, um acabamento assim
espetacular e, nesse caso, também uma escolha de autores e de histórias assim impecável. Só coisa assim, a nata da nata. É incrível pra gente que gosta de coisa velha, pra gente que gosta de coisa antiga, pra gente que gosta de um bom clássico. Então, fica a dica aí. E agora, vou mostrar o conto que vai sair mais tarde ainda hoje no nosso canal. Vamos falar do Tio King, vamos falar do nosso velho favorito do terror contemporâneo, Stephen King. Eu andei relendo alguns contos desse livro aqui, vai sair no nosso vlog, que vai sair dia 1º, então fiquem de olho. Tripulação de Esqueletos. E eu reli vários contos, mas o que me pegou de jeito foi um conto de véi também, O Braço de Mar. Então, conto com todo mundo aqui até mais tarde pra gente conversar sobre esse conto assim espetacular. Espero que vocês tenham curtido nosso vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até mais tarde. Tchau, tchau.